Ó Deus Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez nós chegamos a Ti para pedir aquela ajuda de sempre, porque de nós mesmos não temos nada para oferecer se não for o Teu Santo Espírito. E nós hoje, nesta manhã, queremos estudar mais um assunto, fazer com que o homem descubra a verdadeira direção de caminhar até a volta do Teu Filho amado e que possa alcançar sabedoria espiritual para desviar de todos os males, tanto físico quanto espirituais, que têm assolado nesses últimos dias. Sabemos que é profético, que é tudo que já fomos avisados que está escrito nas suas sagradas escrituras, mas hoje, mais uma vez, queremos falar de um assunto que é o homem aprender a andar na direção correta. É o que nós pedimos nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Para muitos se torna difícil na palavra de Deus viver, porque o homem acha difícil a prática de obedecer, mas para alcançar a vitória, nós precisamos nos render para a eternidade, ao lado de Deus permanecer. Pois Jesus veio ao mundo ensinar o que precisamos saber e deixou tudo escrito para o homem não esquecer. E todos que não acreditam, por certo vai perecer. Por isso eu tenho certeza que precisamos crer. Eu estudo as Escrituras porque preciso aprender, vale muito para mim e posso ajudar você. As poucas que tenho alcançado e posso te oferecer para se livrar do pecado. Nós temos que arrepender. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Então vamos estar abrindo as Escrituras Sagradas, 1 Coríntios,
capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, que diz o seguinte: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aliás, vamos voltar ao versículo 14, 15 e 16, diz assim: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Mas nós temos a mente de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, para darmos início ao estudo desta manhã, nós começamos aqui com algo de muita importância para a nossa caminhada espiritual. O apóstolo Paulo, de que o apóstolo Paulo estava falando? Ele estava falando do caráter da pregação de Paulo em Corinto. Mas pelas histórias narradas, pelas cartas, por estas duas cartas escritas à igreja de Corinto, nós vemos que era um povo bem difícil, não tinha um entendimento muito fácil, era agarrado, preso nas coisas tradicionais. E eles aceitaram a caminhar na nova direção que Cristo trouxe para alcançar a graça. Mas como até nos dias de hoje nós vemos que era um povo que tinha uma grande mistura de entendimento. E nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, primeiro, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. É aquilo que eu sempre tenho falado nas minhas palestras, que o homem muitas das vezes não consegue alcançar entendimento nas Escrituras Sagradas porque ele leva para o seu conceito humano. E sendo que é algo que está nos instruindo espiritualmente para nos conduzir para um futuro que vamos viver eternamente espiritualmente. Este sistema corrompido da carne não vai existir mais. E o que nós estamos querendo explicar com isto? Porque mesmo se o homem for condenado, ele vai viver uma vida espiritual de sofrimento. E aquele que alcançar o perdão de Deus, alcançar um corpo ressurreto, totalmente espiritual, o qual o próprio Jesus disse que vamos ser como os anjos. Não vai ser esta natureza corrompida que nós possuímos aqui nesta vida transitória. Então, e o homem, ele é difícil, o homem natural, ele é difícil de compreender esse tipo de coisa do Espírito de Deus. E para entender, nós precisamos adquirir um pouco da mentalidade de Deus. E pela grande misericórdia de Deus, ele proveu meios para isto.
ele primeiro ele levanta um povo para que o nome dele fosse identificado através do povo de Israel, porque até ali havia muito pouca gente que atentava para as coisas celestiais, para o lado espiritual. E nós vemos a história, principalmente do Gênesis, que foram muito poucos naquela multidão imensa que havia, que reconheceu que havia um Criador de todas as coisas. E esses poucos que alcançaram isso, que atentaram para este lado, eles foram bem-aventurados. Aí passa aquela história toda do povo fazer ser conhecido o Deus de todos os deuses, o Criador de todas as coisas, mas o homem sempre tendencioso para o lado carnal. É um versículo que eu não coloquei aqui nesta palestra de hoje, mas cabe muito bem. É João 3:31, onde que diz que aquele que é de cima é sobre todos, e aquele que é da terra só vive para a terra, fala da terra e vive para as coisas terrenas. Mas aquele que vem de cima é sobre todos. Cabe muito bem aqui nesta conversa, porque há uma diferença muito grande do homem carnal para o homem espiritual. E para sermos espiritual, nós temos que enquadrar nisso aqui, ter a mente de Cristo. Aí poderia nos perguntar, mas como vamos adquirir a mente de Cristo? Realizando, esforçando-nos a aprender o que ele ensinou. Principalmente aquilo que é mais difícil de nós alcançar, que é o verdadeiro amor. Porque quando nós alcançamos isso, nós vamos passar a desprezar tudo que nós conhecemos como religioso, como religião. Porque o que nós conhecemos como religião até hoje não passa de tradições, não passa de conceitos de homens, de engano, mentiras e outras coisas mais, desobediências. E nós sabemos que a queda do homem se deu por desobediência. E são dois fatores que nós precisamos gravar muito bem. É o obedecer às Escrituras, obedecer à palavra de Deus. Assim nós começamos a alcançar o conceito de mente de Cristo. Como esse texto que nós acabamos de ler. E por que que o homem não consegue, o natural não consegue? Este versículo 14, ele explica muito bem porque ele parece loucura. Porque ele sai da sua razão e vive algo que ele nunca conviveu com ele foge da tua natureza corrompida. Então, para o homem parece loucura. E o restante do versículo diz assim, e não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Então, isto aqui vem a nos clarear a nossa mente, o nosso entendimento. E para isso nós precisamos ser guiados. É o tema Nós precisamos ser dirigidos. Aí o homem perguntaria mais uma vez, mas como eu vou ser dirigido se eu não consigo entender a voz do Espírito? Por falta de um raciocínio espiritual. Porque quando o homem nasce na face da terra, ele além de nos dar o sopro de vida, que é a nossa alma, ele nos dá também um espírito
auxiliador, é o próprio espírito do homem, o espírito do homem ele tem que ter uma natureza de alcançar, conseguir entender o que o Espírito Santo fala, as diretrizes para o homem. E esse espírito do homem, ele é mais fácil se comunicar com a alma do homem. É aquilo que muitas das vezes o teu consciente está falando, e você, pela natureza carnal, não consegue dar importância àquilo. Mas é muito importante que se dê esta importância. Porque nós precisamos entender esta caminhada espiritualmente. É o que diz o versículo 14. E o verso 15 diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então, essa primeira frase deste verso 15 já nos dá a direção total. Para entendermos, nós precisamos nos voltar para a parte espiritual que existe no homem. E ele de ninguém é discernido, porque só o próprio Espírito Santo vai te dar o discernimento correto das coisas. É aquilo que nós temos falado por algumas vezes, até repetido algumas vezes, é acerca dos dons espirituais. O homem quer ter visão, o homem quer ter palavra profética, ele quer ter línguas estranhas. Inclusive, a língua estranha não ajuda muito na trilha espiritual, porque é uma experiência de cada um, particularmente com Deus, mas para dar um testemunho verdadeiro não vai surtir efeito nenhum. Então, mas o que é mais importante, principalmente para nos desvencilhar das maldades que está assolando nesses últimos dias, é o discernimento de espírito, para nós sabermos aquilo que está nos cercando. Se é da parte de Deus, ou se é da parte do adversário, ou se é da parte da carne. Então nós precisamos estar buscando, nos consagrando para alcançar este entendimento, que é o discernir espírito. E o último deste primeiro tema que nós falamos aqui, vamos dizer assim, o cabeçalho desta conversa, desta palestra, o verso 16. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Quem conhece? Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Sim, verdadeira, mas Jesus, quando esteve aqui na terra, ele sempre falava abertamente para os seus discípulos, para a igreja representada naquela época, que ele conversava com Deus. Quando os discípulos pediram para que ele ensinasse a orar, ele ensinou a maneira correta. Que não é lá numa praça, não é lá num templo onde tem um monte de gente, o cara se levanta para aparecer com uma oratória bonita. Jesus disse claramente que isso não tem efeito. É para você entrar no quarto, fechar a porta, em secreto fala com Deus e em secreto ele vai te responder, vai te dizer o sim ou o não, e você vai ter ali ninguém te atrapalhando para entender os desígnios de Deus. Então, é muito claro isto, e nós precisamos sim de alguém para nos dirigir. Provérbio 11:14 diz o seguinte: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão
de consciência, na multidão de conselheiros, há segurança. O que Provérbios, Salomão, ele quis dizer com este verso 14 do capítulo 11 de Provérbios? Havendo sábia direção, então nós sabemos que a direção mais sábia que podemos obter foi a direção de Cristo. Ele nos trouxe ali, nos deu a direção que ali na lei o homem tinha torcido tudo, e ele falou assim, olha, quem quiser salvar agora é só através da graça. A lei não vai conseguir salvar ninguém. E o que nós devemos fazer é acreditar. Então, diminuiu aquele conceito numeroso da lei que existia, caiu em 2 parágrafos apenas. É o crer e amar. Aqueles parágrafos todos que existem na lei não vai nos dar benefício nenhum. Porque quando nós amamos e quando nós cremos, nós não vamos burlar a lei, porque não interessa para nós, é algo que não vai me dar benefício nenhum. Então a gente cumpre a lei e nos torna muito mais leve. E a multidão dos conselheiros. Porque em tudo o Espírito Santo tem nos aconselhado através da palavra de Deus, que tem sido rejeitada por tantos, mas todos os conselhos que nós precisamos está contido na palavra de Deus. E Eclesiastes 10:10 diz o seguinte: se estiver embotado o ferro, e se não afiar o corte, então se devem pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. É um provérbio, muitos não entendem aqui, mas Salomão estava falando aqui de um machado. Vai cortar qualquer pedaço de madeira com uma ferramenta cega para ver o esforço que tem que fazer. Muitas das vezes dá calo na mão, até se machuca porque aquela ferramenta vai resvalar e pode causar até um acidente. Mas quando o indivíduo é sábio, ele vai afiar aquela ferramenta, vai impor muito menos forças e vai ter cuidado para não causar um acidente. Quer dizer, você foi dirigido por uma inteligência que só Deus pode te dar. Então, vamos repetir o versículo. Se estiver embotado, quer dizer, aquela ferramenta estiver enferrujada, não pode estar cortando bem o embotado ferro, e se não afiar o corte, então se devem pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então, vai diminuir a metade do trabalho, praticamente, ou até mais. Não vai se sacrificar tanto. E isto cabe em toda a nossa trajetória humana que nós temos que trilhar aqui nessa terra. Quando vamos fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, nós primeiro temos que parar, analisar aquilo, a condição de realizar aquele feito, e
qual a melhor maneira de executar aquele feito. Aí vamos para 1 Coríntios, não, Lucas, Lucas 1:79, que diz o seguinte: para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então aqui já nos esclarece algo muito mais excelente, que está falando exatamente daquilo que do assunto que nós estamos tratando nesta manhã, que é termos uma direção para a nossa caminhada. E o próprio Jesus, ele disse: olha, eu voltarei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo. É aquele que tem nos dirigido e tem nos esforçado para a nossa caminhada não ser nas trevas, enganado, para que nós não sejamos enganados. Ele tem nos dado discernimento para isto. E para isto é aquilo que nós falamos neste louvor que cantamos. Para que nós não esqueçamos disto, ele deixou tudo escrito. E o homem tem abandonado as Escrituras. É um caminho, esta luz que alumia nossos caminhos também nos dá paz. Nós pode estar passando, porque este mundo oferece muitas aflições, mas nós vamos conseguir atravessar toda a caminhada com paz, no consolo do Espírito Santo. Então é algo notável para nós. Agora vamos voltar a Eclesiastes de novo, no capítulo 8, verso 5, diz assim: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Então, Salomão aqui, ele deixa uma frase que cabe muito na nossa caminhada de hoje. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Qual o mandamento que nós estamos falando hoje? O mandamento de Deus para nossas vidas, o mandamento de Cristo, a doutrina dos apóstolos, que tem muitos negando hoje, mas para a nossa salvação nós dependemos de seguir esses escritos que está ali registrado nas Escrituras Sagradas. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. É aquilo que nós acabamos de falar a respeito de Lucas 1:79. Então, se nós quisermos andar certo, corretamente, no caminho, que não fala que é muito fácil para andar, é um caminho estreito, que nós vamos nos privar de muitas coisas que a nossa carne deseja, não porque não podemos fazer, porque não devemos fazer, para não condenar as nossas almas. E voltando Lucas de novo, agora é 12:56, próprio Jesus falando, e este Lucas 1:79, ele está falando de um cântico de Zacarias. Ali, quando ele presencia, que ele tem ali a sua experiência, ele louva a Deus por isso, e na sua trova, na sua poesia, ele deixa esse ensinamento tão intenso para nossas vidas.
E vem o Eclesiastes, que nós acabamos de ler, que nós vamos, com sabedoria, nós vamos discernir o tempo e como vamos fazer. Agora, o próprio Jesus falando em Lucas 12:56, hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir o tempo? Porque o fariseu era aquele tipo, aqueles conhecidos como religiosos da época, eles só, até coisas que eles conheciam, eles fingiam que não conhecia, por isso ganha nome de hipócrita. Hipócritas vem do grego, que quer dizer artista. É aquele que finge uma coisa que não é, ele faz aquilo superficialmente, não tem intensidade de amor naquilo que eles estão fazendo. E 1 Coríntios 2, de 14 a 16, é o que nós demos a introdução nesta conversa. E agora vamos para Hebreus 4:12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, ou 2 fios, em algumas outras tradições, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, esse escritor aos Hebreus, ele foi muito feliz em colocar este texto, porque aqui esclarece tudo que nós precisamos. Se nós estamos andando errado, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos ver se nós estamos andando na luz ou se estamos andando nas trevas. Se estamos obedecendo ou se estamos desobedecendo. Então, a palavra de Deus, ela tem esta capacidade de fazer esta divisão, de separar uma coisa da outra. E o homem, rejeitando esta fonte de sabedoria, esta fonte de retorno à eternidade, esse guia rex para a nossa caminhada enquanto estamos voltando para o paraíso. Então vamos repetir o versículo. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então enquanto muitos estão tirando a eficácia da palavra, substituindo por tantas outras coisas, alterando aquilo que o próprio Senhor diz que não era para aumentar nem diminuir. Às vezes alguém poderia dizer que mas isso é só no livro do Apocalipse. Não, é toda a palavra. Nós não podemos alterar a palavra de Deus em lugar nenhum. Lá na lei já falava isso. Se eu não me engano, é Deuteronômio, capítulo 4, parece que diz isto também. Afirma estas coisas, que a palavra de Deus não pode ser alterada, não pode ser tirada e nem acrescentada. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem a sua eficácia para a nossa salvação. E mais penetrante do que a espada de 2 gumes. O que é uma espada? É tipo uma gilete que ela corta dos 2 lados. Ela, tanto para a direita quanto para a esquerda, ela está executando a sua tarefa. E penetra até a divisão da alma e do espírito. São 2 coisas. Por que dá esta referência?
Porque o homem, no curto entendimento que tem, no seu discernimento, ele não consegue separar muitas das vezes o que é alma e nem o que é espírito. Existe uma diferença. Portanto, é bem claro que quando o homem morre, o corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus e a alma segue-se o juízo. Então, a carne já recebeu a sentença no pecado e a alma segue-se o juízo porque, de acordo com o seu agir neste tempo de misericórdia que Deus deu para o homem, que é esse tempo transitório, é para dar tempo para o homem se arrepender e andar nas diretrizes do Espírito Santo, quer dizer, andar dirigido pelo Espírito Santo. Então, por isso que nós botamos, o homem precisa de direção. E não é qualquer um que pode nos direcionar em uma direção correta. Só o Espírito Santo tem esta capacidade de nos direcionar para o lugar correto. Por isso eu sempre digo que o homem sem o batismo com o Espírito Santo fica impossível ele se salvar, porque a carne, os seus conceitos, a sua razão humana vai predominar e ele não consegue obedecer. Só através do Espírito Santo. Então, divisão da alma e do espírito. E das juntas e medulas. Olha aqui, até um melhor perito médico ele vai ter dificuldade de fazer esta separação. Mas a palavra de Deus tem esta facilidade. E é apta para discernir os pensamentos. Então nós podemos ver que a palavra, quando nós dizemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz aqui no início do versículo, é porque o próprio Deus, ele é a palavra. Quando Moisés pergunta qual era o nome que ele iria dar quando chegasse no Egito, para os judeus perguntassem como era o nome de Deus, ele fala assim, olha, eu sou o que sou. É a palavra, que é a primeira palavra do verbo, é a palavra eu. Então, eu sou o que sou. E para confirmar isto, João, o Evangelho de João, diz claramente, no princípio ele era o verbo, era o eu. E o verbo se fez carne. Quem é que se fez carne? Cristo. E habitou entre os homens. Então está muito bem explicado isso, não tem muito mistério para entendermos isso. Pensamentos e intenção do coração. Esse coração aqui não é esta bombinha pulsadora que faz circular sangue, não. Esse coração aqui fala exatamente da alma, do sentimento do homem. Aquilo que decide tudo no homem é que está no comando, é o dono da casa. E muitas das vezes este coração que está falando da alma acha que é muita coisa e não pensa em querer adquirir a direção do Espírito Santo. Eu que estou mandando, por quê? E a palavra é bem clara nisso, porque quem manda é a alma. No plano terreno, ele é o patrão. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada por força, não é por violência. É por amor. E esta é o nosso estudo acerca
da necessidade de termos uma direção nas nossas vidas, na nossa caminhada. E nós encerramos aqui glorificando a Deus por mais esse privilégio de alcançar, de entender o querer de Deus para nossas vidas. Nós glorificamos e te exaltamos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu grande benefício para nossas almas, o resgate que tem promovido para cada um que crê. Porque nós sabemos que nos escritos muitas das vezes é confundido quando diz que Deus deu o Filho para salvar o mundo, mas é o mundo que cresce, não é o mundo que descresce, não. E nós conseguimos alcançar isto no nome do teu Filho amado, o Eu Sou, em nome do Senhor Jesus. Amém.